Já com uma oração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Nossa Senhora, Rainha dos Apóstolos, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus irmãos e irmãs, nós hoje vamos ter uma conversa sobre a pedagogia de Jesus, né? No seu processo de revelação e de salvação de cada um de nós. Nós vamos fazer uma conversa um pouco corrida. Claro que se alguém, né, quiser já fazer uma pergunta, não tem problema, a gente pode dar uma pausa, mas, se possível, vamos concentrar as perguntas nos 10 minutos finais, porque aí a gente consegue fluir melhor o raciocínio, certo? Então, como nós relembramos, Jesus não simplesmente chegou aqui na Terra, ele foi preparado, né, por todo o caminho dos profetas, por todo o Antigo Testamento, mesmo desde a criação, né, aquilo que nós conhecemos como proto-evangelho, Gênesis 3,15, né, famoso, em que o Senhor, ao encontrar nossos primeiros pais, né, faz a promessa de que haverá uma salvação e que um descendente da mulher, de Eva, irá vencer, né, a serpente. Bem, a forma como Deus escolheu para se revelar é por meio de um processo, não porque dele dependa esse processo, mas porque depende daqueles que são alvos, né, dessa revelação. Ou seja, nós compreendemos também por meio do tempo, né, o processo histórico. Coisas, por exemplo, que nós hoje temos um claro entendimento, há 400, 500 anos era algo impensado. Vocês vejam bem, vamos recapitular aí. Lembram das 95 teses de Lutero, né? Dessas, 55 foram aceitas, inclusive aplaudidas pela igreja na época. Mas dentre as que foram pedido, né, que ele aguardasse, que ele não divulgasse, e ele não aceitou, o que findou, né, na revolta protestante, estava uma que hoje nós vivenciamos com muita naturalidade, que é a questão do apostolado dos leigos, do sacerdócio comum, né? Antigamente, você tinha o povo de Deus e você tinha o clero, ponto. E, exceto raras exceções que foram meio que forçadas por conta do tempo, né? Por exemplo, com os corais, com os servidores do altar, né? E logo em seguida também os catequistas foram se achegando. E hoje nós temos, a partir do Concílio Vaticano II, isso de modo mais claro, o que seria o sacerdócio comum dos fiéis, né? Lutero já havia falado sobre isso, dessa necessidade, mas a igreja, por prudência, pediu que ele aguardasse, porque não era o momento. Naquele momento de conflito, de ideias, de reformulação, de crise interna e externa, não seria um momento para fazer uma revolução dessa magnitude. Infelizmente, ele não obedeceu, e nós até hoje colhemos um pouco os frutos dessa imprudência. Mas ele não deixava de ter, né, a sua parcela de estar certo, né, de verdade. Então, assim, é importante que a gente veja o processo do caminhar de cada um, e mesmo cada um de vocês, como catequistas, observar entre aqueles que vocês acompanham na vida cristã, qual é a capacidade de cada um e também aquilo que é a capacidade histórica, né, de cada indivíduo para ele poder assimilar, né, os conteúdos da fé. Recentemente eu tive uma discussão com os catequistas da nossa paróquia a respeito da iniciação cristã, né? Eu sou suspeito para falar porque tanto a iniciação cristã eu acho muito interessante,
como também as catequeses mistagógicas. Porém, pelo nosso contexto paroquial, a gente não vê como viável isto. Quando você vê a aplicação das catequeses mistagógicas nos primeiros séculos, você tinha famílias que eram profundamente cristãs e que perpetuavam os ritos naquilo que era a prática cotidiana. Hoje em dia, será que nós temos isso em nossas famílias? Então, assim, não que a gente tenha que ser retrógrado no jeito de dar catequese como uma aula. Também acho que isso não seja muito correto. Mas como traduzir essa experiência sem negar aquilo que é o aprendizado acadêmico também, uma vez que muitos jovens, adultos e crianças não têm essa base dentro de casa, né? Como sanar essa dificuldade, né? Aqui na paróquia nós fazemos provas entre os crismandos, por enquanto, porque depois eu vou estender isso também aos da primeira Eucaristia, perguntando conceitos básicos da fé. No primeiro ano que eu fiz isso, eu fiquei surpreendido porque muitas pessoas diziam não sabiam quem era Deus. E aí você se pergunta, mas como uma pessoa passa 2 anos numa catequese e não sabe o mínimo, né? E aí depois a gente entende o porquê tantos cristãos deixam a igreja. Deixam a igreja porque não conhecem a igreja, né? Então aí a gente tem que ver como alcançar essas pessoas. E por isso esse tema ele é muito necessário. Jesus ele conhece da nossa natureza, ele conhece dos processos que nos envolvem. Ao mesmo tempo que ele lança sementes, ele espera o tempo de cada um, o tempo do processo. Se vocês forem pegar, por exemplo, a Sagrada Escritura, eu vou fazer algumas citações aqui. Se você olha, por exemplo, Mateus capítulo 15, versículo 21 a 28, né? Mateus capítulo 15, versículo 21 a 28, a cura da filha de uma mulher cananeia. Essa é uma cena muito forte, que inclusive aqui no lecionário nosso do Brasil tentaram minimizar o impacto dela, porque no original Jesus fala, né, o seguinte: não é correto, né, tirar o alimento dos filhos e dá-lo aos cães, né, no sentido mesmo pejorativo. Ele falava porque a mulher era estrangeira, né? Não que Jesus fosse negar a salvação a cada um de nós que somos também estrangeiros. Acredito que não tenha ninguém dentre vocês que seja filho de judeu. Então nós somos estrangeiros, povo da nova aliança. Não era intuito dele negar, mas aquele não era o momento. Nós vamos ouvir agora nos textos da Páscoa: ide primeiro anunciar aos meus irmãos, né? Ide primeiro as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então Jesus ele tem um plano de sequência, não só da sua revelação, mas também um plano para que as pessoas sejam envolvidas dentro do seu contexto de cultura, dentro da sua vivência. O judeu já era um povo religioso, embora em alguns lugares, como samaritanos, isso a gente vai ver muito em João capítulo 4, né? Versículo 1 a 42, né, o diálogo de Jesus com a samaritana, era um povo que tinha base judaica, mas tinha misturas religiosas. E a confusão, um pouco, que aquela mulher tinha quando Jesus surpreende ela e diz, né, onde está teu marido? Né, pela tradição judaica, né, a mulher dificilmente ela entrava no meio de uma conversa, geralmente os homens conversavam entre si, e Jesus vai até ela, sabendo de todo o contexto, mas a provoca, de tal maneira que ela reconheça os seus pecados e depois comece a anunciar, né, que existe um grande profeta no meio de nós, né? Então, assim, ele parte muito dessa realidade humana. E nós precisamos o tempo todo estar voltando nisso, né? Essa pedagogia no Antigo Testamento se desenvolve com vários períodos, né, como vocês bem relembram. Então, nós temos desde os antigos patriarcas, né, Noé, né, até chegar a Moisés. Depois o período dos profetas inaugurado, né, com Samuel. Moisés também, às vezes, é colocado como profeta, mas isso se discordam alguns autores, alguns biblistas. E nós chegamos até o Novo Testamento. Mas nesse período, a gente tem um vai e vem, não é? Você tem um Deus que se revela, por exemplo, a Abraão, e ele não cobra aquilo que depois vai ser o primeiro mandamento nosso: amar a Deus sobre todas as coisas. Abraão, ele não era monoteísta como nós, ele era enoteísta. Ele acreditava que existiam outros deuses, mas aquele Deus que falava com ele era um Deus superior, um Deus supremo. Depois a gente vai ver que mesmo entre os gregos,
uma das coisas que facilitou o processo de evangelização foi justamente que já no finalzinho ali, né, nos últimos 100, 200 anos, né, antes de Cristo, o próprio grego, na sua reflexão, partindo de Platão, Aristóteles, ele já estava tendo uma compreensão de que existia um princípio único fundador de todas as coisas. Poderiam existir outros deuses, poderiam existir outras forças, mas existia uma força maior e soberana, né? E isso preparou todo o terreno para a gente depois, né, entrar com o cristianismo, poder adaptar, né, a nossa fé à realidade deles, né? Tanto é que o nome que a gente fala no português Deus vem de Zeus, né? Já uma apropriação nesse sentido. Então, dado esses pontos do processo de um Deus que vai se revelando aos poucos e que se utiliza também das contribuições que nós damos. Por exemplo, nós vamos ver, se eu não me engano, em Crônicas, eu posso verificar depois o texto preciso, o povo começa a clamar por um rei, né? E o que que acontece? Deus adverte, olha, vocês não precisam. Eu sempre estou mandando profetas, eu sempre estou mandando homens e mulheres para irem à frente de vocês, né? Para quem diz que a Bíblia é só machista, o que eu acho um conceito muito tolo, é bom lembrar o que que foi a juíza Débora no Antigo Testamento, no livro dos Juízes, né? Então, é muito mais o caráter, né, da personalidade que se deixa guiar pelo espírito e muda aquele contexto histórico do que propriamente a briguinha, né, de características que hoje se tem lugar. Então, Deus se utiliza de homens e mulheres para ir conduzindo a história, mas absorve também as contribuições destes. Quando o povo clama por um rei, Deus explica a partir do profeta Samuel todas as atribuições de um rei. O rei será dono das suas terras, o rei chamará os seus filhos à guerra, chamará suas filhas à servidão. E o povo diz o quê? Nós queremos um rei à semelhança dos outros povos. O que que Deus faz? Ele permite o exercício do livre-arbítrio do povo, institui Saul como o primeiro rei de Israel, né, depois sucedido por Davi e Salomão, para depois, a partir da geração de Davi e Salomão, nós termos um rei que seja representante também de Deus. Quem é esse rei? Jesus, né? Então, Jesus, ele é tanto o plano divino sendo colocado em prática, mas com a contribuição humana, porque o povo escolheu ter um rei. E a partir dessa geração, desta escolha, um rei segundo o coração, até chegar a Davi, não é? Deus trabalha na história para colocar o seu plano a partir da nossa realidade, a partir das nossas compreensões. Então, dois textos que eu gostaria de chamar a atenção. O primeiro deles, que nós ouvimos esses dias na liturgia, vocês podem pegar o trecho dos discípulos de Emaús, Lucas 24, de 13 a 35. Vamos dar uma lida rápida nesse texto. Todos abriram aí? Lucas 24, de 13 a 35. Então, vou fazer a leitura. Eis que dois deles viajavam nesse mesmo dia para um povoado chamado Emaús, a 70 estádios de Jerusalém, e conversavam sobre todos esses acontecimentos. Ora, enquanto conversavam e discutiam entre si, o próprio Jesus aproximou-se e pôs-se a caminhar com eles. Seus olhos, porém, estavam impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes disse: Que palavras são essas que trocais enquanto ides caminhando? E eles pararam com o rosto sombrio. Um deles, chamado Cleofas, lhe perguntou: Tu és o único forasteiro em Jerusalém que ignoras o fato que nela aconteceu nestes dias? Quais? Disse-lhe ele. Responderam: O que aconteceu a Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Como nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse redimir Israel, mas com tudo isso faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres
que são dos nossos, nos assustaram. Tendo ido muito cedo ao túmulo e não tendo encontrado o corpo, voltaram dizendo que haviam tido uma visão de anjos e declararam que ele está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas tais quais as mulheres haviam dito, mas não o viram. Ele então lhes disse: Insensatos e lentos de coração, em tudo que os profetas anunciaram. Não era preciso que o Cristo sofresse tudo isso e entrasse em sua glória? E começando por Moisés e percorrendo todos os profetas, interpretou-lhes em todas as Escrituras o que a ele se dizia respeito. O texto segue, como nós conhecemos, né, com a partilha do pão e a revelação de Jesus. Mas é interessante porque ele faz esse link, né, entre aquilo que foi a revelação do Antigo Testamento, que nós bem sabemos, não desprezamos, é palavra de Deus, mas que ele prepara o caminho para a plenitude dos tempos, para a encarnação do Verbo, Jesus que vem até o meio de nós. E por que que é importante a gente sempre ter isso em conta? Voltamos ao aspecto das pessoas, aspecto antropológico. Cada um, quando da sua formação catequética, e mesmo cada um de nós que vamos ministrar, né, essa caminhada, assim como os discípulos de Emaús, nós vamos um pouco formando o entendimento destas pessoas para enxergarem as ações de Deus na própria vida delas e também no contexto geral da história da salvação. Basicamente, a catequese é isto. O que me assusta às vezes é que aqui e ali algumas falas, elas querem um pouco colocar só o agora, né? Nós hoje vivemos muito no imediato, não porque o que Jesus está falando no seu coração agora nesse momento, mas a gente se esquece que esta fala nunca pode ir contra toda uma tradição, né? Para o católico ou para o judeu, né? A nossa origem, a tradição é o que nos dá força. Por quê? Sem a tradição, nós não entendemos essa dinâmica com a qual Deus trabalha, essa pedagogia da parte dele. Por isso, nós precisamos, e o povo de Israel em muitos momentos se manteve de pé assim, quando Deus falava pelos profetas, eles ouviam com atenção. Quando não havia profeta, eles faziam a profissão de fé, que inclusive deu origem àquilo que nós hoje vivenciamos na liturgia como o credo, né? Por que do credo? É a memória, a relembrança de tudo aquilo que Deus fez e ensinou, mesmo que naquele momento específico, como o que a gente vive agora de uma pandemia, a gente não se esqueça desse Deus que está presente no meio de nós, que interfere na nossa história, respeitando, claro, a nossa liberdade, né? E que nos acompanha para que possamos nos deixar salvar por Ele. Então, é importante que a gente coloque isto na balança, porque muitas vezes chegarão até vocês, jovens, adultos, pessoas em desespero, ou às vezes até revoltadas. Como é que Deus acompanha a minha história? Como é que Ele olha para mim se eu passo e sofro por tudo isso? Sim, mas aí onde é que entra? A sua vida não é sofrimento somente. A gente tem que ver que tudo nessa vida, todas as oscilações e mudanças, elas estão dentro deste plano salvador do Senhor, que precisa dar margem, inclusive, para a gente ser livre para dizer sim ou não a Ele. As pessoas querem algo controlado. É estranho, mas eu já vi pregadores, por exemplo, falando em destino. Olha, cada um dos seus dias está escrito por Deus. Muito bonito. Mas se Deus escreveu tudo, então eu e você nem pecado temos, porque já que ele determinou que a gente iria fazer ou deixar de fazer, então, aí por conta de uma palavrinha mal colocada, uma licença poética indevida, você bota abaixo todo o plano de salvação, né? De um Deus que respeita a nossa liberdade e que espera de nós uma contrarresposta de amor. O amor, ele necessariamente precisa ser livre. E por isso, às vezes, a gente se sente um pouco solto, um pouco perdido. Onde está Deus no meio desse caos que a gente está vivendo? Deus, ele está presente, ele caminha conosco. Como povo de Israel, não sei quantos de vocês tiveram a grande alegria de participar da Vigília Pascal, né? Aqui na nossa paróquia, como é muito pequena, infelizmente, só poucos puderam participar, né? Mas, assim, a Vigília Pascal, ela é mestra, né? Em nos colocar, inclusive, o sentido do Círio Pascal que está aceso nas nossas igrejas,
relembrando aquela coluna de fogo que iluminava a caminhada do povo de Israel, né? Então, o povo estava no deserto, estava reclamando de fome e de sede, mas Deus fazia verter água da pedra, Deus fazia chover pão, Deus mandou as cordonizes para matar a fome do povo, né? Então, Deus nunca abandonou o povo, mas não quer dizer, e aqui é importante a gente colocar isso bem claro, uma coisa é o abandono, outra é o sofrimento. Alguns aí de vocês talvez sejam pais e mães, mesmo que você dê tudo, até o que você não pode aos filhos, muitas vezes os filhos vão virar para vocês e dizer: não estou feliz. Aí você percebe que não é uma falta de alguma coisa que você possa dar. Às vezes é um processo que aquele indivíduo precisa fazer para ele compreender o que de fato é necessário na vida dele. Porque hoje, como nós colocamos a perfeição que um ser humano não alcança como objetivo, como meta, quando eu não consigo ser perfeito, eu me frustro. E aí eu me fecho a Deus, Deus se torna o culpado da minha realidade, e muitas vezes a gente tem um pouco essa situação em nossos grupos, em nossas pastorais, né, mesmo entre sacerdotes que deixam, né, o ministério com frequência, e porque às vezes falam: olha, eu estou vivendo uma vida vazia. E isso por quê? Ah, porque eu não suporto o sofrimento. Ué, mas sacerdote não é o homem do sacrifício? E puxando, né, o gancho do que a gente falava agora há pouco. Todos nós no batismo não somos configurados como sacerdócio régio de Cristo, povo sacerdotal? E onde está o nosso sacrifício que a gente não sabe perder nunca? Se o Filho de Deus abriu mão de tudo, eu e você não podemos. Então, é importante a gente respeitar esse processo que Jesus nos ensina. Em cada diálogo, em cada encontro, é muito importante. Eu não sei se vocês estão acompanhando algum trecho da Escritura, mas eu recomendo vivamente que o façam, por exemplo, pelo Evangelho de São João. São João ele é marcado pelos encontros de Jesus com pessoas, e ali ele vai catequizando cada uma delas, né? Ele vai revelando pedagogicamente a sua mensagem e exigindo amorosamente o comprometimento de cada um. O amor, ele é exigente. Ele não é forçado, mas ele é exigente. Quando eu compreendo o amor, eu me sinto implicado a reagir de uma forma positiva ou negativa. Então, esse era um texto que eu gostaria de partilhar com vocês. E o outro, o cego de Betsaida, Marcos 8, 22 a 26. É um evangelho também curto, mas eu acho muito interessante porque ele denota um pouco o porquê das demoras de Deus, né? Quando alguém vier perguntar para vocês: nossa, por que que Deus demora tanto para responder minhas preces? Pergunte também para a pessoa: que ritmo o seu coração está buscando a Ele, né? É uma pergunta que a gente precisa se fazer. Então, eu vou relembrar este texto, né? E chegaram a Betsaida. Trouxeram-lhe então um cego, rogando que ele o tocasse. Tomando o cego pela mão, levou-o para fora do povoado e, cuspindo-lhe nos olhos, impôs-lhes as mãos. Perguntou-lhes: percebes alguma coisa? E ele, começando a ver, disse: vejo as pessoas como se fossem árvores andando. Em seguida, ele colocou novamente as mãos sobre os olhos do cego, que viu distintamente e ficou restabelecido, e podia ver tudo nitidamente e de longe. E mandou-lhe para casa, dizendo: não entres no povoado. Deus, ele é todo poderoso, ele é onipotente. Por que Jesus não curou este homem de uma vez só? A resposta é simples. O que na nossa natureza é imediato? Nós não ficamos 9 meses, mais ou menos, no ventre de nossas mães sendo gestado? A gente não vai mudando conforme o processo do tempo? E às vezes tudo que eu e você precisamos fazer é esperar também, claro, agir na hora certa, mas esperar também a resposta do outro que virá no tempo certo. Às vezes jovens que saíram da crisma aí, né, que sumiram da igreja, às vezes 5, 10 anos depois reaparecem, né, e você, uai, mas você aqui, né? E quando você vê aquela semente que foi lançada lá na catequese, no tempo correto, né, ela despontou. Como aconteceu com tantos santos, como Santo Agostinho, por exemplo, evangelizado por sua mãe, e que décadas depois
quando ouviu a pregação do bispo Santo Ambrósio, ele relembrou de tudo que havia aprendido do Santo Evangelho, se converteu e hoje é esse grande santo, né, que sustenta o trono de Pedro em Roma, né, um dos grandes doutores da igreja. Então, é importante que a gente relembre um pouco este processo. A pedagogia de Jesus, respondendo o texto de hoje, é respeitar o limite da natureza humana. Ele gradualmente se revela conforme a nossa capacidade, mas nunca traindo aquilo que é todo o processo histórico da salvação, né? Como eu dizia outro dia, muitas vezes o pessoal procura em revelações, seja de Nossa Senhora, em aparições, seja ainda de alguns místicos por aí, algumas pessoas dotadas de dons, querem algo novo, né? E muitas vezes o que Nossa Senhora fala é aquilo que a gente ouve na quarta-feira de cinzas. O que é? Convertei-vos e crede no Evangelho. E algumas pessoas ficam frustradas, né? Ah, mas eu queria algo que falasse da minha identidade, que revelasse o meu futuro. Não, isto não é um oráculo pagão. Deus vem para revelar que ele nos ama, que está conosco, que precisamos deixar o pecado, a vida velha de lado e seguir uma vida nova, né? Seguindo seus mandamentos, pondo em prática aquilo que ele nos ensinou. Para algumas pessoas isso é pouco, mas quem procura viver de fato o evangelho sabe que uma vida é pouco, na verdade, para a gente tentar viver e aprender tudo, né? Eu não sei se eu estou extrapolando do meu tempo, mas agora acho que a gente poderia abrir um pouquinho para as perguntas, né? Para mim, confesso, é meio estranho estar falando para a tela, né? E sem ouvir o pessoal, né? Vou desligar aqui o microfone para ouvi-los. Padre, o senhor tem até às 4 horas, tá? Então o senhor pode ficar tranquilo. Ainda 33 minutos ainda. Ah, maravilha. Tô Dentro bem. desses, Deus abençoe. Ô, desculpa, só consegui entrar agora, padre. Tá, quando o senhor fala aí de que tudo, a gente faz tudo pelos filhos, realmente, a gente faz tudo pelos filhos. Mas parece que tudo que a gente faz é pouco. No pensar aí, padre, parece que tudo que você faz por filho é pouco. Aí onde é que entra a questão do processo, né? O que que você precisa dar a um filho? Você precisa dar o suficiente para ele. O alimento, a dignidade, né, o vestir, o ensinamento moral para ele sobreviver a esse mundo, né? Um erro grasso que muitas vezes a gente vê por aí é que muitos pais criam os filhos para si e às vezes ainda criam mal, né? A gente precisa criar para o mundo, né? No sentido de prepará-los de fato, né? No sentido de mostrar para eles que nem todo mundo precisa ter o mesmo pensamento que o nosso, a gente tem que saber lidar com as diferenças. A maioria das pessoas, infelizmente, não sabe lidar com isso. E, não obstante, a gente precisa ter os nossos valores morais muito claros. Então, por exemplo, se você chega numa turma e todo mundo está roubando, você vai roubar junto, porque lá é legal e ninguém vai te julgar por isso, né? Quem dera que os nossos políticos entendessem essa dinâmica do que a gente está falando agora. É aquele negócio, eles são fruto de uma sociedade em que tudo é relativo, né? Mas se eu faço bem para a comunidade, eu posso roubar, né? Para o jovem, mas eu, sei lá, eu tiro notas boas na escola, mas não tem problema se eu uso uma coisinha aqui e ali. E é muitas vezes nessa que o demônio nos pega. Então, é realmente preparar para um mundo que é uma selva, é um desafio, um atrás do outro, e às vezes a transparência, porque eu digo para vocês uma coisa que se tinha muito antigamente, eu falo por algumas coisas que eu vejo não só na minha família, mas em muitas outras, o que às vezes conscientiza os filhos dos pais, né, de ajudá-los inclusive, de colaborar, é a consciência mesmo de tudo que pai e mãe sacrifica por nós. O problema é que às vezes a gente tem um pouco essa cultura de geladeira, né? Às vezes você pergunta para uma criança, de onde vem o leite? Ao invés dela falar que vem da vaca, não, vem da geladeira ou no máximo da padaria. Ela não entende a dinâmica do processo. Da mesma forma, tem muito jovem que briga com pai e mãe sobre internet
e esquece que aquilo dali é tirado de um salário sofrido, né? Então, assim, é importante a gente manifestar esse diálogo, né? Ouvir também as demandas deles, porque às vezes existe sofrimento real, mesmo por coisa que para a gente seja banal, mas assim, deixá-los amadurecer, né? E muitas vezes a gente não deixa esse processo acontecer, porque a nossa ânsia de querer fazer melhor que os nossos pais, isso é colocado, né? Você tem que ser um pai melhor, uma mãe melhor do que os seus foram. Tudo bem. Só que a gente faz isso como? Não é suplantando os valores que nos foram passados, dando tudo de bandeja, porque aí você cria jovens e adultos com pensamento mágico. Outro dia uma mulher veio até mim revoltada, porque ela queria receber sem trabalhar. Ela falou: "Não, mas minha patroa, né, por conta da questão do Covid e tudo, me mandou para casa, mas ela tinha que me dar o dinheiro". Eu falo: "Sim, mas é muito complicado. Você está fichada, não estou. Com que instrumento jurídico você vai forçar sua patroa a te pagar algo que você não está executando como função?". Eu sei que é difícil, muitas famílias estão passando necessidade grave, mas ao mesmo tempo nós criamos uma ideia de que, pela beleza do nosso rosto, da nossa cara, a gente vai ganhar tudo. E nesse mundo lutai pelo seu sustento. Nada é de graça. Se a gente ganha alguma coisa é porque alguém se sacrificou para a gente receber. Eu falo isso muito na nossa paróquia, né? Inclusive, não sei aí quem é da Divino Espírito Santo, nós temos uma questão um pouco delicada nas nossas comunidades, Padre Dual sei que o diga, porque o povo foi criado numa cultura não muito católica, em que foi preciso, no passado, o bispo vir e conversar com o povo e explicar que quem precisava manter a paróquia era o povo, porque eles achavam que a arquidiocese tinha que bancar tudo, né? Então, assim, às vezes é difícil quebrar esse pensamento mágico, né? E da mesma forma isso repercute, voltando um pouquinho para o nosso tema, né? Não é a direção espiritual, né? Mas assim, parem para pensar o quanto essa descontinuidade do processo de salvação implica na mente, no conhecimento das pessoas que são formadas dentro da igreja. As pessoas querem algo que atenda ao seu emocional, querem se sentir bem, né? É a igreja de paracetamol, né? Eu quero ir para a igreja para me sentir bem. E às vezes eu pergunto para os fiéis aqui: como será que Jesus se sentia na última ceia, sabendo que Pedro ia negá-lo, que Judas ia traí-lo, que Tomé duvidava dele, e tendo que celebrar a primeira Santa Missa nesse clima, e horas depois ele iria morrer? Se a gente procura a igreja para se sentir bem, a gente está um pouco no lugar errado. Às vezes Deus pode nos dar consolações na celebração, mas as pessoas elas estão vivendo um falso cristianismo hoje, muitas vezes. E a culpa disso, de certa forma, é nossa, porque a gente não está explicando que a morte e a ressurreição de Jesus elas estão interligadas. Ele só ressuscitou porque ele morreu. A gente quer a glória de Deus, mas a gente não quer a cruz. Então tem alguma coisa errada. Então, como que está se dando esse processo catequético? Como que dá essa formação que ultrapassa a estrutura de catequese de vocês e vão até os movimentos, né? Aqui na paróquia a gente tem o Ágape de Casais, foi um grupo que eu escolhi justamente porque ele tem esse cunho de catequese, de formação, mas nos outros grupos, às vezes, eu não vejo tanta formação assim. Então, às vezes, na missa você pergunta algumas coisas, as pessoas elas não sabem o mínimo, né? Quantos apóstolos Jesus chamou? 12. Todos eram homens? Eu pergunto para vocês. Os 12 que Jesus chamou, todos eram homens? Sim ou não? Se sim, então me respondam por que que tem padre mandando cartinha para o Papa Francisco para ordenar mulheres como bispas, se Ah, Jesus é? instituiu 12. É uma coisa que eu gostaria de saber. A teologia que eu estudei foi a mesma que eles estudaram. Mas se Jesus não chamou, isso não tem nada a ver com questão de hierarquia. Se você quiser ver o poder das mulheres na igreja,
Procura pesquisar o que foi o papel das abadesas na evangelização da Europa. Todos vocês sabem o que são abadesas, né? As Não. mestras superioras de uma abadia feminina. Por exemplo, clarissas, monjas beneditinas. Elas usam báculo igual o bispo, né? Usam uma cruz peitoral semelhante ao bispo, e a gente só entra, né? O padre, o bispo só entra no convento com autorização delas, né? Então não é questão de autoridade, mas a questão é, Jesus escolheu 12 homens para uma função sacerdotal, 12 apóstolos. E hoje em dia tem uns camaradas querendo bagunçar as coisas, querendo inventar coisa que Jesus não fez, né? Mas isso por quê? Será que tem um entendimento desta história, dessa tradição tão simples? Qual a compreensão que eles têm? E se dizem teólogos. Qual a compreensão que eles têm sobre o sacerdócio ministerial? Por que nós somos convidados a sermos esposos com Cristo e desposar a igreja? Existe um sentido sacramental aí, né? Então, muitas vezes, meus irmãos, muitos pecados nossos, digamos assim, eles vêm por essa não compreensão do processo das escolhas que Deus fez. Deus queria que tivesse, voltando um pouco na nossa colocação, queria que tivesse rei em Israel? Não. Ele conseguiu manter essa ideia? Sim. Teve algum outro rei depois de Salomão? Roboão já ficou com o resto do reino, porque Jeroboão tomou 10 tribos para si. Depois disso, não teve mais reino. No fim das contas, qual foi o rei depois de Salomão? Jesus. No fim das contas, ele não queria um governo semelhante ao dos outros povos. Deu de ideia. Não. Não. Eu creio que não, Acredito padre. que não. Acho que já é centrada a ideia dele, ponto final. Exato. A mudança de ideia, ela implica imperfeição. Se nós mudamos de ideia, é porque nós pensamos melhor e reconsideramos algumas coisas. Deus, ele é onisciente, não faz nem sentido ele mudar de ideia. Mas em alguns textos sagrados se diz, né? Talvez Deus mude de ideia, por exemplo, quando Jonas vai evangelizar Nínive, né? Não vá lá, né? Então, às vezes dá a entender que ele muda de ideia, mas isso é nada mais, nada menos do que colocar em Deus algumas características humanas para mostrar a sua misericórdia. Mas, na verdade, tudo isso está dentro do plano, não existe mudança, né? Então, assim, é importante que a gente veja essas duas variáveis, né? A vontade de Deus, ela não muda, a vontade de Deus é que a gente se salve, que aqueles que não querem ser salvos seja respeitado sua vontade, que a justiça se cumpra em ambos os casos, e ponto. Ah, mas não, mas vamos rezar para que Deus mude, né? Tal. A oração ela é para mudar o nosso coração, não para mudar o coração de Deus. Muitas pessoas. Padre, perdão, Deus castiga? Sim. Diga-se de passagem, ele castiga quem tem jeito, viu? Então, se um dia eu e você formos castigados por Deus, levante a mão para o céu. Ele castiga quem tem jeito. Certo? Misericórdia. Mas assim, o castigo, não pense você que ele vai, não, eu vou pegar aqui o meu caderninho e essa pessoa me aprontou tal coisa, ela vai ver. Não. Deus não perderia tempo fazendo tal coisa, né? A nossa própria vida, ela já surte como consequência de nossas ações. É a lei da semeadura presente no Evangelho. O que você planta, você irá colher, né? É uma coisa muito simples. É castigo dele, de certa forma? Sim, porque é ele que sustenta a lógica da realidade. Tudo que existe é sustentado por ele. Mas ele não vai manifestar, tipo assim, olha, aconteceu tal coisa comigo, né? Igual, por exemplo, teve pessoas que falaram nesses dias.
Ah, padre, eu acho que eu comecei a cometer muitos pecados e acabei pegando Covid. Aí eu perguntei, tá, mas qual a relação de muitas pessoas que não cometeram seus pecados pegaram Covid? O problema é que as pessoas querem achar um culpado, digamos assim, algo que justifique a sua situação. E, na verdade, a gente tem dificuldade de lidar com aquilo que é aleatório, porque, de fato, nós somos, com perdão da palavra, pequenos ciscos nessa realidade criatural de Deus. Então, assim, o processo está engrenado e ele vai seguir até o fim, né? Só que aí, onde é que entra? Como isso vai impactar cada um de nós? Então, Deus, ele olha para cada um de nós de maneira individual, mas ele não faz esse tipo de punição. O que ele dá é o esclarecimento da justiça. Dentro dessa justiça implica a perca de algumas coisas com as quais a gente se apega, né? Isso faz parte de uma palavrinha que vocês devem gostar muito, kenosis. Quem pode responder para mim o que é kenosis? Kenosis com K. Aniquilamento, esvaziamento, sim, esvaziamento. Então, Jesus, ele se esvazia de sua glória. Logo, se nós queremos seguir ao Cristo, qual é o caminho? Vamos ter que abrir mão de muitas coisas, vamos ter que nos abnegar de muitas coisas. E aí onde é que entra a questão do sofrimento, que para alguns é tribulação e castigo. Na verdade, a gente só está perdendo o que não é essencial para nós. E o que é essencial? A sua existência. Interessante, se alguém tiver curiosidade de dar uma olhada no livro de Jó, Deus permite que o demônio tire quase tudo dele, exceto uma coisa: a sua vida e sua existência. Ele perde a saúde, ele é humilhado pelos amigos, a esposa desdenha dele, os filhos morrem. Um homem tão próspero e glorioso perde absolutamente tudo, exceto a vida. E aí onde é que entra? Jesus, ele é o único que realmente perde tudo para ganhar tudo. Ele perde a vida para matar e vencer a morte e poder retornarmos cada um de nós para junto do Pai, abrindo-nos a possibilidade da salvação. Então, é importante que a gente tenha em conta isso, né? Então, cuidado aí com aquelas falas persecutórias, quase paranoicas, né? Que alguns falam, não, eu acho que Deus está me castigando por uma coisa que eu fiz há 30, 40 anos atrás. Gente, Deus tem mais o que fazer, né? O castigo, ele vem, sim, porque ele esmera em nós aquilo que nós temos de melhor. E a fé, como outras virtudes, elas são testadas no fogo, né? A nossa virtude, ela é testada no nosso limite. A gente só cresce, isso é dado humano, não precisa nem o aspecto religioso. A gente só desenvolve, só cresce no momento de crise. No momento que está tudo bem, no momento que você está celebrando, não existe crescimento nosso. Não existe enriquecimento nosso. A gente entra num estado de descanso. A gente fica tranquilo, suave, né? Como dizem os jovens. Agora, quando você está no momento da crise, que muita gente morre de medo disso, é nesse momento que você vai se fortalecer e vai crescer, né? Então, assim, é o que eu falo. Você quer ressuscitar, todo mundo quer ir para o céu, né? Mas está pronto para a cruz? Então, Padre, sim. tá deixando a gente com medo, viu? Misericórdia. Hã? Tô começando a pensar diferente. Que bom, minha irmã. O objetivo da nossa conversa é esse mesmo. Padre, Sim, quando o senhor falou da pedagogia de Jesus, em sim, 2 pontos é que tem que respeitar a capacidade e o tempo de cada um, sim. né? Quando a gente vai falar na catequese, a gente está falando da verdade, né? Sobre Jesus, sobre a salvação. Exato. Mas como trabalhar nesse tempo de hoje de uma forma que não seja uma imposição para que essas pessoas não tenham mais medo de Deus, dessa salvação, e não se afaste? Excelente pergunta. Bem,
Acho que, primeiramente, você tem que conhecer aquele ou aquela com o qual você está lidando. Por isso que um trabalho que eu acho fantástico, que era mais possível quando antes da pandemia, tínhamos quando 2, 3 catequistas numa turma, às vezes até sobrava para o que estava em formação, né? Para os escudeiros que estavam lá se formando para serem catequistas. Eles iam visitar as famílias dos catequizandos. E muito dos conflitos que a gente vinha, às vezes a criança que não ficava quieta, o jovem que ficava muito parado e calado o tempo todo, às vezes aquilo era fruto de uma problemática, né, que vinha de sua família. E aí você fala a verdade de modo simples, né, mas tem como você envolver a pessoa dentro desse processo. Mas num primeiro momento, às vezes é interessante a gente ouvir mais do que falar. Por isso que Jesus, às vezes, ele vai começar muitos dos seus diálogos com pequenas perguntas. Ele não simplesmente chega, olha, gente, Deus é amor, ele veio aqui para salvar vocês, quem não aceitar vai para o inferno, tchau. Né? Essa é a verdade. Só que você não chega falando assim, dessa forma. Então, por exemplo, São Paulo, né? Vamos sair um pouco, né, dos evangelhos, vamos esticar um pouquinho as asinhas para as cartas paulinas. São Paulo, quando vai evangelizar no Areópago, ele não chega simplesmente gritando lá com o megafone, como muitas vezes a gente via lá na rodoviária do plano. Gente, Jesus está vindo, aleluia! Né? Ele não faz assim. Ele chega e analisa o contexto. Né? Eu não gosto muito dessa sequência, mas quem sou eu para julgar a CNBB? O ver, julgar e agir. Mas uma coisa eles estão muito certos, que é primeiro você analisar o contexto sem perder aquilo que você vai transmitir, mas traduzir na linguagem que o outro possa ser alcançado. Então, São Paulo analisa aquele contexto de vários deuses, ele não chega impondo o primeiro mandamento, mas ele analisa ali que tem um altar dedicado ao Deus desconhecido, e ele fala, olha, vocês estão adorando um Deus que não conheceis, e eu vim falar sobre esse Deus. É verdade que muitos ali não deram muito crédito a ele, mas ele usou da própria linguagem deles para falar, né? A mesma coisa eu encontro aqui no Vale do Amanhecer. Muitos vêm do espiritismo, às vezes de igreja protestante. Então, às vezes eu tenho que explicar para eles, como, por exemplo, domingo passado, a gente tem a relíquia de Santa Teresinha, né? Então, domingo passado não, minto, acho que foi retrasado. A gente tem um domingo que a gente faz a veneração da relíquia, né? E a veneração a gente faz normalmente de joelhos, né? Aqueles que puderem. Mas muita gente fica horrorizado porque acha que só se ajoelha quem adora. E muitas vezes a gente se esquece que quando a gente está no nosso quarto em oração, a gente se ajoelha também. São João Paulo II, quando vinha em cada país como um solo sagrado, não era Deus o chão, mas ele chegava, se ajoelhava e chegava a beijar o chão. Não sei aí os mais antigos como eu que se lembram, né? Ou que pelo menos exercitam mais a memória. São João Paulo II fazia assim. Então, o que que acontece? Precisamos ver
mas fazendo um gancho para poder chegar, né? Olha, e Jesus nos fala isso. Então agora a gente sabe por que que ele não está direcionando essa palavra. Não sei se eu consegui mais ou menos responder, né? Então, Não, assim, foi tudo bem, padre. Essa orientou bastante. Obrigada. obrigado. Mais alguém? Tem muitos aí calados. Não vou poder nem falar muito, padre, porque eu já entrei agora quase no final, não consegui entrar antes. Tem nem muito o que perguntar. Só Eu queria lançar uma pergunta que é importante, né? Na verdade, burilar 3 conceitos rapidinho com vocês, porque já está dando também a nossa hora. Qual a diferença entre transcendência, religião e espiritualidade? Eu vou até escrever, né? A gente vai olhando aí pelo chat, não sei se dá. Transcendência, religião e espiritualidade. Em que isso faz parte da nossa caminhada? Padre, eu não sei se é muito correto, mas para mim eu vejo que a espiritualidade seria o caminho, esse que a gente busca diariamente. De uma forma também mais sintética, a religião seria mais nesse processo de conversão, que você está sempre se religando, né, a Deus no cotidiano, nessa vida que você vai aprendendo e vai se transformando. E essa transcendência, eu acho que já é algo mais profundo na fé, chegando já quase a essa santidade. Já é um conhecimento bem mais profundo desse amor de Deus. Só a sequência que ficou um pouquinho. Vamos lá. Transcendência todo indivíduo possui. É a necessidade que ele tem de algo superior a ele. No caso, por exemplo, necessidade que leva todas as pessoas a buscarem as religiões, ou mesmo nesse tempo de pandemia, os ateus a quererem olhar para a ciência como uma pseudo-religião, né? Ainda tem gente hoje, todos nós vamos receber a vacina com a graça de Deus, vamos nos imunizar, mas tem gente que coloca a vacina como algo mágico que, no exato momento que você toma aquela injeção, você já está protegido espiritualmente, né, do Covid. E a gente está vendo, por exemplo, no Chile, que muita gente que tomou a vacina e descuidou da máscara está pegando Covid, né? Então a gente vai ter que andar um bom tempo com a máscara, mesmo depois de imunizados. Isso faz parte do processo, né? Fecho esse parênteses. Então, assim, a transcendência, ela é a necessidade que todos os indivíduos, tenham eles consciência disso ou não, de querer buscar a Deus. E um Deus no sentido largo, né? Não um Deus específico nosso. A divindade, de buscar algo superior, né? Isso é a transcendência. Depois, quando nós sentimos o apelo da transcendência, nós tendemos a procurar uma religião, que já é uma estrutura, certo? Muitas vezes gerada por vários indivíduos, né, que puderam manifestar a sua espiritualidade, que é o ponto que a gente vai trabalhar em seguida. Então, nós nos achegamos a essa estrutura para ela nos ajudar a encontrar a nossa espiritualidade como forma de transcender.
Então, o que que é a espiritualidade? A espiritualidade é a forma como eu, né, me relaciono com Deus. A religião é a estrutura base que me permite fazer isso, certo? Exemplo, todos nós, a partir da religião católica, podemos comungar, certo? Mas como cada um vai vivenciar aquele momento da comunhão é diferente. Você pode estar numa missa tridentina em que o silêncio, ou mesmo no mosteiro, em que o silêncio tem que ser absoluto naquele momento. Você pode estar, por exemplo, numa missa carismática, em que o pessoal vai fazer um grande louvor a Deus no sentido mesmo da Eucaristia. Ambos estão certos, mas isso daí é uma manifestação da espiritualidade, por incrível que pareça, muito atrelado à religiosidade do grupo, né? Ou seja, como aquele grupo se torna religião também, uma forma, né, de estar com Deus, conectado, como a colega falou, e assim a espiritualidade dá o verdadeiro sentido do que a transcendência procura. Transcendência é a base, religião também é a base, mas a base que dá essa estrutura para nós, e a partir disso nós podemos encontrar nossa espiritualidade. Então, todo mundo tem a necessidade de transcender. Como vai se transcender? Depende da religião que a pessoa vai se identificar. E também essa identificação acontece pela espiritualidade latente que a pessoa tem, que o indivíduo tem. Então, tem gente que, mesmo migrando de religião para religião, vai procurar um ambiente daquela religião que muito se assemelha com o jeito da pessoa ser. Então, às vezes, eu vou ver uma pessoa que é mais extrovertida, eu posso dizer, olha, aquela pessoa ela pode ser um catequista ou pode ser alguém da renovação. Pode ter gente tímida na renovação? Pode. Mas, geralmente, o pessoal da renovação é animado, é mais animado, né? A gente criou meio que esse estereótipo. Os catequistas, eles vão ter também uma dinâmica, vão falar bem, né? Vão ler bem. Sim, mas pode ter também um catequista que ele trabalhe mais a oração dentro da catequese do que propriamente a leitura, o falar, a oratória, a pregação. Certo? Não sei se eu me fiz entender com essas três coisas. Muito bem. Inclusive, esse vai ser um dos pontos que eu vou lançar na prova da Crisma daqui a uns dias. Porque aqui o pessoal fala, padre, o vale é do demônio? Fala, olha, a espiritualidade, né? Então, a espiritualidade é o seu jeito particular de como você se achega a Deus. A partir do momento que você assimila o que a religião te oferece, né? Ou seja, pessoas que já fizeram esse caminho criam-se uma estrutura de tal maneira que você possa acessar esse conhecimento. Então, toda religião ela visa te ofertar conhecimentos da espiritualidade de outros, mas que te ajudem com liberdade a você conhecer a sua espiritualidade, a sua própria, né? E aí você se conecta com Deus a partir da religião, você não perde a dependência dela, mas você parte, né, de algo que é o seu jeito, né? Um jeito individual da gente poder se comunicar com o Senhor, né? Não sem a religião, mas de um jeito muito próprio, né? Vejam os santos, por exemplo, os franciscanos, você tem um São Francisco de Assis que é de um jeito, você tem um São Boaventura que é de outro, você tem um São Padre Pio que é de outro, né? Ambos são franciscanos dentro de uma escola de espiritualidade, mas cada um é de um jeito. A espiritualidade mais necessariamente é franciscano, mas é franciscano desse modo. Entra também um pouquinho a questão do carisma. Mas o carisma ele é muito mais também como você vai servir a sua comunidade. Então ele tem um pouco esse aspecto de função, né? Não entra tanto na questão da espiritualidade, né? Pode emanar da espiritualidade, mas a espiritualidade ela vai muito mais além, é uma coisa muito mais pessoal, íntima sua com Deus, mas que pode também ser partilhado quando a gente encontra outros pares, né? Pessoas que rezam muito semelhante a você, que tem um jeito de sentir Deus muito semelhante. Na verdade, a gente tende a fazer essas panelinhas na igreja, né? Até no clero, por exemplo, os padres amigos meus, os mais próximos, a gente tem uma visão muito semelhante, né? Um jeito de buscar a doutrina, um jeito de buscar a tradição, um jeito de buscar os monges, né? É uma cultura que eu gosto muito. É aquilo que os monges também nos ofertam, né? Então, cada um tem o seu jeito.
Ou seja, isso entraria dentro da pedagogia de Jesus? Trabalhar a necessidade de transcender de cada indivíduo, apresentar para ele a religião católica, no nosso caso de catequistas, e finalmente permitir a essa pessoa desenvolver e conhecer a sua própria espiritualidade? Muito bem. Mais algum outro ponto, outra questão? E só porque o padre citou os monges, agora está todo mundo em silêncio. Silêncio orante. Padre, é, o, o- no começo, o que o senhor falou? Dá uma pausinha aí para mim, por favor, uma palhinha aí, por favor. Então, minha irmã, nós estávamos falando um pouco da pedagogia de Jesus, do modo como ele se revela, né? Então, ele se revela a cada indivíduo, partindo um pouco da realidade da pessoa. Então, nós falamos algumas citações bíblicas do modo diferente como Jesus se revela, né? E, ao mesmo tempo, mostrando uma ligação da história daquela pessoa, das experiências que ela vivencia, com a história geral da salvação. Porque a gente não vai ser salvo. Ah, eu vou ser salvo porque Deus me ama. Sim, mas e o outro? Ninguém vai para o céu sozinho, né? Eu costumo sempre repetir e martelar essa questão. Ninguém vai para o céu sozinho. Então a gente vai ter que levar uma renca com a gente. É afilhado, é irmão de caminhada, é catequista que está na sua turma, né? A gente vai ter que dar os braços e ir todo mundo junto. Então a gente precisa se ajudar, né? Então, assim, Jesus veio para salvar a todos, né? Foi esse o objetivo da sua vinda. Então é importante que a gente entenda como a nossa história se liga com a história de outros. Quantas pessoas trabalharam para que a catequese chegasse até a nossa terra tupiniquim, né? É importante que a gente, esses dias eu perguntava também na missa, gente, o pessoal está perguntando se religião não pode ser vivida só dentro de casa, como os juízes do Supremo. Eu pergunto para vocês, qual foi o primeiro nome que o Brasil teve? Conhecimento de história. Terra de Santa Cruz ou de Veracruz, né? Santa Cruz. E é interessante porque, embora diga-se que o Estado é laico, mas desde o dinheiro à nossa Constituição, tudo leva o nome de Deus, porque o nosso país é um país transcendente e religioso, né? Isso fica muito evidente. Então, assim, é muito curioso que ministros do Supremo queiram passar por cima disso. Acho que eles precisavam rever um pouquinho as bases com as quais eles estão fazendo os julgamentos deles. Podem entender de vírus, podem entender de leis, mas estão entendendo muito pouco de ser humano. Certo? Ainda bem que aqui no DF a gente tem as igrejas com certa garantia, né? Vocês sabem disso, né? Aqui virou essencial. Então, pelo menos por hora, a gente não pode ser fechado. Pois é. Temos que lutar, mas aí a gente precisa ter cristãos aroeira. Tem que ter cristãos assim que saibam como lutar no terreno deles, né? Um padre que eu recomendo muito, se alguém tiver alguma ressalva que me desculpe, mas pelo menos para mim a nível de formação ele me ajuda muito, é o padre Paulo Ricardo. Não sei se algum de vocês o conhecem. Sempre eu indico para os meus catequistas as formações, os textos dele, né? Porque assim, por mais que ele tenha a sua pegada mais tradicionalista, mas no geral as formações dele ele mostra o conteúdo da igreja. Ele vai partir do catecismo, da Bíblia, ele vai partir dos documentos. Então ele não vai falar o que ele acha. Olha, eu acho que é assim. Não. Documento tal, número tal, está dizendo isso, isso e isso, né?
como esses dias quiseram me colocar em xeque, né? A respeito, por exemplo, eu não sabia. No passado já tinha se dado, mas voltou a termo, né? Isso. Por exemplo, pode-se atender confissão na Sexta-feira da Paixão? Vocês sabem me dizer? Acredito que não, padre. Por quê? Porque até hoje eu nunca vi falar que tivesse uma confissão. Assim, é costume nosso, né? Uhum. Eu acredito que não. E é o dia também de muito sofrimento, padre. A gente já tá com ele, né? Já tá naquele sofrimento, naquele pensamento junto com Jesus. Acho que a gente já tá fazendo parte um pouquinho. E a confissão, eu acredito que seja antes, bem antes. Duas coisinhas, e com isso eu finalizo, porque também já está na hora de eu ir celebrar na capela rural. Então, observem o seguinte: Sexta-feira da Paixão é o dia que não pode ter crisma, não pode ter casamento, não se tem Santa Missa, só a celebração da Paixão, mas é um dia que pode-se ter unção dos enfermos e confissão, porque estes são sacramentos de cura, sacramentos penitenciais. Existe no site do Padre Paulo Ricardo bem explicadinho, porque a proibição de haver sacramentos nesse dia está presente no livro do Missal Romano, que é o livro de missa. Não está num documento mais genérico da igreja. Isso foi perguntado para a congregação do culto divino e disciplina dos sacramentos, e eles responderam: nesse dia é até aconselhável que se atenda a confissões. Desde que eu cheguei aqui na paróquia, sempre na sexta-feira pela manhã, antes da celebração, a gente atende confissões. No primeiro ano eu fui chamado de bruxo, né? Porque você não pode atender. Uai, mas por quê? Se a penitência de Jesus e sua morte que a gente está vivenciando, por que a gente não pode absolver os pecados? Eu tenho uma vaga lembrança de ver São João Paulo II atendendo, inclusive até com uma estola vermelha, própria do dia, ele atendendo confissões numa sexta-feira da Paixão. Então, assim, é importante que a gente entenda mais profundamente, porque senão a gente pega uma palavra solta e coloca aquilo como uma lei absoluta, e às vezes a gente não entende os pontos, né? Por isso que eu falo, a gente pode passar o resto da nossa vida e a gente nunca vai entender toda a igreja. Ela é um mistério de Deus, e a gente precisa conhecer esse mistério, né? Bom, então é isso, meus irmãos e irmãs, respondendo um pouquinho. Também um último ponto: não se pode negar sacramento, depende. Lembra que o Senhor nos deu o poder das chaves? Se a pessoa não estiver arrependida, nós devemos negar o sacramento, né? Então, se a pessoa chega, por exemplo, na confissão e fala: olha, padre, eu fiz tal e tal coisa, tudo bem. Se eu noto que a pessoa está contando vantagem, eu pergunto: você está arrependido? Se a pessoa disser não, eu falo que então vá em paz, mas eu não te dou absolvição, não aconteceu o sacramento. Então, assim, tenham cuidado. Também, assim, o leigo ele não pode exigir do clero que atenda o seu horário. Teve um padre aqui no setor que 3 horas da manhã o povo batia na porta dele pedindo confissão. Isso foi uma coisa tão interessante porque pouco tempo depois, e ele atendia ainda, atendia na porta. E todo mundo: ó, que maravilha, o padre atende a hora que a gente quer. Com 5 anos, ele entrou em estafa e deixou o ministério. Confissão sacrílega teria que ver. Por exemplo, se você não está arrependido, não acontece a confissão. Se você esconde deliberadamente um pecado, não acontece o perdão também. Confissão sacrílega, pode explicar melhor? Isabelle? Beleza, padre? Deus abençoe. Se eu não me engano, eu acho que é no quesito de esconder pecados mortais, né? A pessoa, ela fala e acaba por esconder um pecado. Só que eu acho que tem muitas pessoas que têm dúvida nisso, sabe? Acontece que, por exemplo, esses últimos anos que eu vim compreender sobre confissão sacrílega, comunhão sacrílega e tudo mais, entendeu?
Eu recomendo quem quiser aprofundar um pouquinho mais, veja no Concílio de Trento a parte que fala sobre a confissão. Lá eles explicam que é necessário, inclusive, que, se possível, se você tiver formação suficiente, que você fale a quantidade de vezes que você cometeu determinado pecado e a qualidade ínfima do pecado. Então, por exemplo, tem gente que chega para mim e fala: ah, padre, eu cometi o pecado contra a castidade, sexto mandamento. Beleza, o quê? Você pecou sozinho, você pecou com um namorado, você pecou aleatoriamente com alguém, você pecou com alguém que era casado, você pecou com alguém do mesmo sexo, você participou de algo desonesto, você tirou um nudes, o que que você fez? 1 milhão de possibilidades. Então, a pessoa, ela precisa, claro, sem polemizar, sem levar também o padre ao pecado, né? Que entrar em detalhes, mas, assim, dizer a qualidade ínfima do pecado. Então, o que é o adultério? No catecismo tem uma pequena definição de alguns conceitos, né? O que é adultério? O que é fornicação? O que é pecado de masturbação? O que é pecado de pornografia, prostituição, né? Isso só para dar um exemplo, né? Então, assim, por isso da necessidade de quem fosse confessar, quer ver uma confissão que me dá muita raiva, é quando a pessoa chega: ó, padre, o que mais está me pegando na consciência, olha, a confissão, ela não é um desencarne de consciência para você falar o que está te incomodando. A confissão, ela é um sacramento que você procura se arrepender de todos os seus pecados. Não é a mesma coisa que dizer o que está te causando remorso. Tem gente que confessa por estar com remorso, ou porque diz: ah, eu fiz alguma coisa que eu acho feio e por isso eu não vou comungar e por isso que eu estou aqui para confessar. Você está de fato arrependido? Você quer lutar contra as instâncias que te levaram a cometer aquele pecado? Né? Se vocês quiserem, depois a gente pode ter uma outra conversa sobre o sacramento da confissão, tem umas coisas bem interessantes, inclusive sobre a história desse sacramento. Porque na época de Jesus se atendia a uma confissão uma vez na vida. Na Idade Média, os santos, como Santa Joana d'Arc, se confessavam diariamente. E, hoje em dia, a gente pede para chegar no meio termo, né? Uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, faça um bom exame de consciência, procure estar arrependido, procure um confessor. Né? Lembrando que confissão não é direção espiritual, não é para você pedir conselhos, pedir orientações. É um momento para você confessar os seus pecados e receber uma penitência proporcional. Certinho? Bom, desde já, meus irmãos, eu agradeço a paciência. Desculpa se a gente não, talvez, aprofundou como alguns gostariam, né? Acabei agregando algumas coisas aqui também, mas é porque, maior parte, eu acho que seria interessante, se fosse presencial, a gente pegar os textos, né? Mas como eu já vi em outras ocasiões, para a gente estar lendo, cada um lendo daí do seu microfone, às vezes dá problema, enrola demais e a formação inteira. Mas eu agradeço, né, o sim de vocês à igreja. Nós precisamos de bons catequistas que formem Jesus no coração das pessoas e a gente só dá o que a gente tem. Então, primeiro a gente tem que deixar o nosso coração ser formado por ele, né? Ele nos mostra o caminho, caminha conosco como caminhou com os discípulos de Emaús e vai nos mostrando a sua misericórdia a cada partir do pão. Certo? Alguma consideração a mais, Mateus? Padre, só mesmo agradecer mesmo